Olá, paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre nós estamos estudando sobre os milagres e as pessoas que foram alcançadas por esses milagres certamente fizeram diferenças na vida dela, como fez diferença na vida das pessoas que puderam conhecer as histórias. E hoje nós estaremos tratando sobre Obed-Edom, na lição de número 11, que diz assim o título: Obed-Edom, o milagre da presença de Deus. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. O texto bíblico básico é do 1 Crônicas, capítulo 13, e também o versículo 6 de 2 Samuel 11. Aqui no capítulo 13 de Crônicas vai falar da história, onde Davi, quando foi resgatar a arca da aliança, que estava nas mãos dos filisteus, ao trazer essa arca para Jerusalém, era o sonho de Davi trazer essa arca para Jerusalém, ele encontra no meio da estrada, do caminho que ele estava fazendo, alguns obstáculos. E é o que nós estaremos estudando neste dia. Diz assim o tópico número 1 da nossa lição: a arca do Senhor, a irreverência e o juízo. Nós sabemos, segundo a história da Bíblia, Davi tinha um desejo de levar a arca das mãos dos filisteus para Jerusalém. E Davi procurou um meio que não era convencional, que não mandava lei, para que levasse essa arca. A Bíblia diz que a arca deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes. Mas Davi, ele resolveu levar, como fizeram também os filisteus, levar essa arca num carro. E a Bíblia fala que em um determinado momento a arca escorregou e aquele jovem Uzá tentou, na boa intenção, segurar aquela arca e ele morreu. E segundo a palavra de Deus, Davi ele desistiu de levar essa arca para Jerusalém, dado aquele episódio da morte de Uzá. E quando ele deixou a arca na casa de Obed-Edom. Nesse tópico número 1, nós encontramos uma lição muito especial. Embora Uzá tivesse boas intenções ao tocar a arca para que ela não caísse, na verdade, ele desobedeceu uma regra que era básica. Ele não poderia tocar na arca, porque a arca estava, além de estar sendo transportada de maneira incorreta, ele tentou segurá-la de uma forma que não deveria. Essa lição nos mostra que nós devemos ter a reverência quando nós estamos na presença de Deus. Nós devemos nos portar na presença de Deus como servos e obedecer às suas determinações para que sejamos bem-sucedidos. O tópico número 1.1 diz assim: a trajetória da arca do Senhor. Durante muitos anos, a arca foi para o povo israelita um símbolo da presença de Deus. E ela não poderia ser carregada de forma nenhuma, de maneira que não era aquela determinada por Deus. Então, o caminho desta arca, das mãos dos filisteus para Jerusalém, deveriam seguir as regras rigorosas para que fosse transportada. Mas Davi ele não obedeceu essa regra, como nós já dissemos. Ele tentou transportá-la num carro e quando isso aconteceu, ele desobedeceu esta regra, fazendo com que um jovem fosse penalizado por sua atitude. No tópico número 1.2, Davi e a arca do Senhor. Durante o tempo que a arca ficou na casa de Abinadab, Deus preparou o jovem Davi para reinar Israel. E esse caminho, essa trajetória foi longa, até que Davi pudesse ir à casa de Abinadab para pegar essa arca. Ela estava guardada porque a arca havia causado muitos problemas quando estavam nas mãos dos filisteus. As pessoas ficavam doentes, o Deus dos filisteus também caiu, quebrou a cabeça, que na verdade era uma estátua, era ali apenas um monumento oferecido a um Deus, e ele se quebrou porque a presença de Deus era muito intensa. Então, naquele momento, Davi compreendeu que ele devia retirar a arca e levar para Jerusalém, que era o lugar dela. Então, Davi fez com que o seu povo fosse, juntamente com ele, buscar a arca. No tópico 1.3, o toque irreverente de Uzá. Nós, na introdução dessa lição, nós falamos sobre isso. Uzá cresceu olhando para a arca, e para ele, a arca era apenas uma religiosidade. Ele não entendia o motivo daquela arca. Ele não entendia que ali estava a presença de Deus. Então, Uzá não aprendeu a reverenciar a Deus. Não aprendeu a estar na presença de Deus da maneira correta. Quando nós fazemos isso? Muitas vezes nós vimos à igreja, nós entramos no templo, e
ali para a gente mais um compromisso de estar ali do que reverenciar a presença de Deus. Assim foi Uzá. Uzá sabia que a arca representava a presença de Deus, mas ele não colocou aquilo no seu coração. Ele apenas fez com que a arca fosse uma simbologia sem nenhum significado. O que na presença, não, na verdade, não era. Era a presença de Deus verdadeira no meio do seu povo. No tópico número 2, a arca na casa de Obed-edom. Abalado pela morte de Uzá, Davi temeu, e com isso ele encontrou a casa de Obed-edom e colocou a arca ali, até que ele voltasse para Jerusalém e de alguma outra forma iria mais tarde transportar a arca. No tópico 2.1, Obed-edom, um homem especial para Deus. A tragédia na vida de Uzá trouxe bênção para a vida de Obed-edom. Quando a arca foi para a casa de Obed-edom, a palavra de Deus nos afirma que ali houve prosperidade. A palavra de Deus nos afirma que Obed-edom foi alcançado pelas bênçãos de Deus através daquela arca na casa dele. Tópico 2.2, Obed-edom assumiu os riscos da presença de Deus. Era para Obed-edom ter temido, uma vez que Uzá morreu por ter tocado. Obed-edom, ele poderia ter dito, eu não vou deixar que essa arca entre na minha casa, uma vez que Uzá morreu por ela. Mas Obed-edom disse, eu prefiro o risco, mas estar na presença de Deus. Nós devemos fazer isso. Muitas vezes nós ficamos ligados, muitas vezes, naquilo que nos satisfaz, naquilo que é mais fácil. Mas nós devemos preferir a presença de Deus, mesmo que isso represente um risco para a nossa vida. 2.3, Obed-edom teve a rotina da sua vida alterada. É interessante notarmos que Obed-edom, quando a arca entrou para a sua casa como guardião fiel, ele correndo todo esse risco, ele sabia que a presença de Deus era mais importante na vida dele. Quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, certamente a nossa vida muda. E quando a nossa vida muda, ela serve para ganhar as outras pessoas e fazer com que elas também mudem. Tópico 3, Obed-edom, um homem sedento pela presença de Deus. Aquele homem, ele, assumindo aquele risco da arca na sua casa, ele sabia que ele, mesmo que ele tivesse correndo aquele risco, a presença de Deus ia fazer a diferença na vida dele. Quando nós observamos essa obediência, ou esse desejo de Obed-edom, nós precisamos trazer para nós, desejar veementemente a presença de Deus em nossa vida, para que ela seja uma constante, e certamente seremos outras pessoas com a vida e a presença de Deus em nós. 3.1, crescimento espiritual de Obed-edom. É interessante notarmos que quando aquela arca foi para a casa de Obed-edom, ele cresceu em todas as áreas da sua vida. Ele cresceu na vida material, ele teve filhos, ele prosperou. Obed-edom cresceu na vida espiritual. Então é isso que nós devemos fazer. Nenhum homem, nenhuma mulher, quando a presença de Deus chega na vida dele, ele continua sendo a mesma coisa. Certamente ele vai mudar e será uma nova criatura. 3.2, Obed-edom, um homem de confiança do rei. É interessante observarmos que quando Obed-edom resolveu guardar ali a arca da aliança e a presença de Deus passou para a sua vida, ele se tornou um homem de confiança, tanto que Davi o levou para ser o guardião do tesouro do palácio. Segundo a nossa revista e alguns pesquisadores, esse dinheiro poderia representar um valor aproximado hoje de 3 bilhões de reais. Seria um dinheiro muito grande, e Deus fez com que Obed-edom se tornasse esse homem, porque quem tem a presença de Deus, certamente sempre inspira confiança. E por fim, no tópico 3.3, o marcos da gratidão da vida de Obed-edom. Desde o dia que aquele homem decidiu guardar a arca do Senhor, a sua vida foi abençoada. Ele foi um homem próspero e nada lhe faltou. E ele decidiu deixar a sua casa e seguir para Jerusalém, sabendo que onde a presença de Deus estava, ele estava seguro. Que nós possamos fazer isso, da mesma forma, desejar veementemente a presença de Deus na nossa vida, ao ponto de sermos as pessoas que possam irradiar essa presença e outras pessoas sejam alcançadas pelo testemunho da nossa mudança e pelo testemunho da nossa vida. Sendo que a presença de Deus, ela precisa ser primordial na nossa vida. Deus abençoe vocês e até a próxima lição.